Fala gurizada, eu sou o professor Magnus. Antes da aula, aquele clássico ritual das redes sociais. Clica aqui para assinar o canal no YouTube, também clica no sininho para receber tudo direto no teu e-mail em primeira mão. Também deixei o link aqui da fanpage do Magnus História no Facebook, tá aqui na descrição do vídeo. E também tem a conta no Twitter e no Instagram, as duas, @Magnus História. Agora sim, aula de hoje, História do Brasil, segundo reinado, caiu na Federal. Bora! A Revolução Praieira, 1848, foi um movimento que arregimentou oligarcas e setores empobrecidos da população pernambucana contra o Império do Brasil. Ao divulgarem o Manifesto ao Mundo, os rebeldes exigiam, entre outras demandas, o voto livre e universal, a independência dos poderes constituídos, o fim do poder moderador e o monopólio de brasileiros no comércio varejista, na ocasião nas mãos dos portugueses. Em relação aos seus ideais, é correto afirmar que os rebeldes, antes das alternativas, vamos ao e-book. Vem. Perceba que no e-book eu coloquei os lados em confronto, né, os lados litigantes, coloquei o título aqui, Revolta Praieira. Os livros consensualmente datam que o levante ocorreu de 48 a 50, alguns livros se estendem dizendo que foi até 55, outros livros já acusam que começou em 1844, mas o consenso é 1848 até 50 e até mesmo só 48, é muito mais comum aparecer na prova 1848, tá bom? Aqui eu coloquei os protagonistas entre os praeiros, né? Também aqui o Partido Nacional Pernambucano, né? E o grupo, né? Liberal, né, com o jornal Diário Novo, sediado na Rua da Praia, em Recife, por isso que recebe esse nome. Coloquei aqui também 7 reivindicações, algumas reivindicações do Manifesto ao Mundo, e olha o detalhe, coloquei aqui, ó, inspirada na primavera, a sedição, a revolta, inspirada na Primavera dos Povos, que está conceituada lá no e-book de História Geral, tranquilo? Agora a gente parte para as alternativas, bora! Letra A diz o seguinte: foram inspirados pela Revolução Francesa, não Primavera dos Povos de 1848 na França, com a derrubada do rei Luís Filipe. Então eu vou colocar aqui falsão, já posso colocar falsão e ele continua, né? O item continua. Eram favoráveis à centralização política? Não eram, pelo contrário, né? No poder executivo, naquele caso nas mãos do imperador, e partidário da presença portuguesa na economia, pelo contrário. Falsão aqui na letra A. A letra B diz o seguinte: foram influenciados pela Primavera dos Povos de 1848, eram liberais e possuíam um componente anti-lusitano, anti-português. Tranquilo, por enquanto a gente marca a letra B. Olha só o que diz da letra C. Eram adeptos das teorias socialistas, né? Incentivando a luta de classes e a administração centrada no poder do imperador. A gente já poderia eliminar por esse último item aqui, tranquilo? Agora, acerca das ideias socialistas dentro da praieira, vem comigo para os livros, vamos embora. A gente encontra, pesquisando na página 541 do livro Sociedade Brasileira, o seguinte fragmento, olha só. É inegável que as revoluções de 1848, iniciadas na França e se propagando a outras sociedades europeias, daí por vezes serem denominadas de Despertar das Nações, também influíram na praieira ocorrida em Pernambuco, com repercussões na Paraíba. Na praieira estiveram presentes ideias que embasaram a onda revolucionária europeia, e liberais, nacionalistas, socialistas e republicanas. Então tem sim aspectos do socialismo entre os praieiros, tranquilo? Vamos voltar lá para a letra C, bora. Portanto, falso aqui não por este item, teorias socialistas que estavam entre os praeiros, mas em função desse item aqui, centrada no poder do imperador. A letra D diz o seguinte: lutavam contra o predomínio das oligarquias regionais, preconizavam a revolução dos pobres e a independência da região Nordeste. Olha só esse detalhe, lutavam contra o predomínio das oligarquias regionais, oligarquias pernambucanas nesse caso. Vamos aos livros para ver o que eles dizem sobre isso. Bem, pesquisando na página 290 do livro Toda a História, a gente encontra o seguinte fragmento. A tradição revolucionária de Pernambuco vinha de longe. Por volta de 1844, o descontentamento havia se generalizado entre as camadas média e baixa da população. O alvo dessa insatisfação era a dominação das famílias oligárquicas,
que monopolizavam o poder e a propriedade das terras e o controle do comércio exercido pelos portugueses, tranquilo? Agora a gente vai voltar para a segunda frase da letra D, bora. Preconizavam a, abre aspas, revolução dos pobres, fecha aspas. Percebeu no e-book que eu coloquei um limite no manifesto ao mundo? Quer ver? Dá uma olhada. Estudando na página 436, eu encontrei um dos limites, né, do Manifesto ao Mundo. Olha só, o movimento também produziu como tendência radical, eu destaquei aqui do livro Estudos de História, o Manifesto ao Mundo, entre aspas, de Borges da Fonseca, apresentando várias propostas, sem contudo questionar a escravidão, tá bom? Vamos voltar então para a letra D, bora. Pesquisando sobre a revolta praieira, sem sombra de dúvida, ela foi uma sedição, um levante, uma revolta de caráter popular, de participação popular, de aspecto popular. E esse destaque aqui, entre aspas, tranquilo, eu fiz questão de destacar aquela limitação entre as reivindicações dos praieiros ali no Manifesto ao Mundo, e eles não ansiavam pela independência do Nordeste, eles querem romper com o Império. Falso aqui. A letra E diz o seguinte: defendiam o fim do Império e não o retorno à condição colonial, não é isso? Eles eram antilusitanos, né? Federalistas, republicanos alguns, né? Então, falsão aqui. Vamos ao gabarito oficial, a gente marcou letra B, bora. Letra B, foram influenciados pela, abre aspas, Primavera dos Povos, fecha aspas, de 1848, eram liberais e possuíam um componente anti-lusitano. Eu vou nessa, valeu!